Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do curso de Informática, disciplina Lógica de Programação. Beleza? Então, pessoal, vamos continuar com as nossas aulas sobre fluxograma, usando aqui o nosso Flugort, tá? Para fazer a simulação dos nossos algoritmos. Beleza? Então, vamos à aula desta semana. Bom, gente, essa aula a gente vai trabalhar estruturas de decisão, tá certo? O que seria, professor, estruturas de decisão? Estruturas de decisão são aquelas estruturinhas que eu mostrei para vocês há um tempo atrás, essas aqui, ó, na qual ela irá fazer uma pergunta dentro do nosso algoritmo. Se caso essa pergunta que será feita aqui for verdadeira, a resposta, então a gente vai executar esta condição aqui, tá certo? A gente vai executar esse pedacinho de código, tá certo? Caso esta alternativa ou essa condição, a resposta seja falsa ou mentirosa, a gente vai vir para este lado aqui, tá certo, pessoal? Então, vamos para a prática, beleza? Vamos lá, eu vou tirar aqui. E o primeiro exercício que a gente vai fazer, tá certo? É um exercício para comparar números, tá certo? Então vamos aqui começar declarando dois números, tá? Um N1, tipo inteiro, certo? Mais um número, vamos definir mais um número no nosso código, N2, tá? Também do tipo inteiro. Aqui, pessoal, na saída, eu vou pedir para o usuário digitar esses números, tá certo? Porque a gente vai fazer uma comparação se o número é maior que outro, certo? Então, vou pedir para o usuário digitar os dois números, tá? Como é que eu faço isso? Vou colocar entre aspas duplas, vou dizer assim, ó, digite dois números, tá? Dois pontos, Enter, tá aqui, ó. Saída, digite dois números. Eu podia colocar assim, digite um número, e aí o usuário digitaria. Eu capturaria esse número, guardava na variável N1. Depois eu podia fazer assim, digite outro número, entendeu? Mas aqui para diminuir o tamanho do meu algoritmo, tá? Eu quis fazer assim, digite dois números, aí a gente já recebe os dois números digitados, no caso duas entradas, não é? Primeira entrada e segunda entrada. Na primeira entrada eu vou colocar que é o N1. Peço até desculpa, pessoal, que eu estou meio gripado, tá? Esta semana. E a segunda entrada vai ser o N2, tá? Aqui ele leu o primeiro e leu o segundo número, guardou nas variáveis nas quais a gente declarou aqui em cima, tá certo? Agora, o que a gente precisa fazer? Exatamente agora a gente vai fazer a nossa comparação. O exercício pede que a gente possa fazer a comparação entre os dois números e diga qual dos dois é o maior, tá certo? O exercício é exatamente esse. Qual dos dois números digitados é o maior? Então, vamos fazer aqui a pergunta. N1, a gente vai usar, pessoal, o sinal de maior e menor que, tá certo? Então, N1 é maior que N2, certo? Quando a gente sabe que o sinal é de maior ou de menor, pessoal? O sinal de maior, ele é feito com a mão direita. Eu costumo fazer assim. Sinal de maior, eu faço com a mão direita. Sinal de menor, eu uso a mão esquerda. Também você pode fazer o seguinte. Você pode perceber o seguinte, que sempre esse lado aberto vai estar do lado maior, tá certo? Ou seja, essa posição aberta vai estar sempre apontando para o maior número. Se eu virar aqui, ó, tá? Se eu virar aqui para o outro número, o outro sinal, o sinal de aberto ele vai virar para o lado do N2. E essa condição passa a ser o seguinte, você lê ela assim, ó, N1 é menor que N2, ou N2 é maior que N1, ou seja, N2 passa a ser maior, certo? Então vamos voltar para a condição inicial, que é assim.
E aí, nesse caso, a parte aberta vai estar virada para o N1. Então, o N1, a pergunta é o seguinte: N1 é maior que N2? Certo? Vou aqui. E aqui ele vai perguntar: o N1 é maior que N2? Se N1 for maior que N2, ou seja, número 1 é maior que número 2, então a estrutura é verdadeira. Eu vou descer para cá e vou dizer o seguinte: saída. Eu vou dizer que o número 1 é maior, tá? O número 1 é maior. Pronto. É isso que eu queria, tá certo? Vou até copiar aqui, porque a gente vai usar aqui agora o seguinte: se N1 for maior que N2, ele vai descer aqui e vai dizer, ó, N1 é maior, tá certo? E, enfim, é isso que eu quero saber. Se o N1 é maior que N2. Caso não, se o N1 não é maior que o N2, quer dizer o quê? Quer dizer que N2 é maior que N1. Então vai ser falso. Essa condição aqui não vai ser verdadeira, vai ser falsa. Então vou entrar aqui e vou colocar para o usuário o seguinte: uma saída, mesma coisa, só que agora o número 2 é maior, tá certo? E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos à execução. Vamos executar. Ele vai dizer o seguinte: digite dois números. Vou digitar o primeiro número, vai ser 11. Dou um enter, ele vai capturar o 11 para mim. E o segundo número vai ser 10. E aí, ele vai dizer o seguinte: o número 1 é maior. Então, o algoritmo está correto, porque o 11 é maior que 10. Agora, vamos executar de novo. E eu vou dizer o seguinte: que o número 1 vai ser 6. Aliás, 5. E o número 2 vai ser 6. Ele vai dizer o seguinte: o número 2 é maior. Beleza? Então, está correto o algoritmo, porque o número 6 é maior que o número 5. Ok? Beleza. Explicado isso, espero que vocês acompanhem bem, façam no caderno ou ainda na plataforma, para que vocês possam praticar, tá certo? O próximo exercício da aula de hoje, para ficar bem fixado, é um exercício que a gente vai comparar nomes, tá? A gente já comparou números, agora a gente vai comparar nomes. Eu vou definir aqui um primeiro nome, que é o nome 1, tá? Nome 1. Se vocês não entenderem, pessoal, vocês podem retornar um pouco o vídeo e assistirem o exemplo anterior e depois seguir para este, tá? Então é o seguinte: nome 1, caracteres. Lembre sempre de trocar aqui o tipo para caracteres, tá? E nome 2. Vou declarar dois nomes porque eu vou comparar dois nomes, tá? Nome 2. Sempre lembrando que tem que colocar aqui caracteres, que é o tipo do que vai receber palavras, letras, tá certo? Então, já tenho os dois aqui. Vou pedir para o usuário digitar dois nomes, tá? Digite dois nomes. E aí a comparação que a gente vai fazer, pessoal, o usuário vai digitar e a gente precisa capturar os dois nomes, né? Então são entradas. A primeira entrada vai ser nome 1, né, que a gente declarou, nome 1, esse primeiro, e nome 2, tá certo, pessoal? Nome 2. OK? Até aqui muito tranquilo. Agora, a gente já recuperou esses nomes, que a gente abriu aqui o espaço na memória para que ela faça parte do nosso algoritmo, né? Agora a gente vai precisar fazer o seguinte: vamos fazer uma pergunta, tá? O que é que eu quero saber? Se os nomes são iguais ou diferentes. Então, muito tranquilo. Eu só vou fazer o seguinte: nome 1 é igual. Ó, pessoal, percebam bem que o meu sinal de igual não é só um U igual. Quando eu uso só um igual, geralmente eu estou querendo fazer uma atribuição, tá? E quando eu estou querendo fazer uma comparação, ou seja, comparar uma coisa com a outra, ou seja, se ela é igual ou é diferente, eu vou usar aqui dois sinais de igual, tá certo? Igual a nome 2. Percebam aqui, ó. Nome 1 é igual a nome 2. Se isso for verdade, ele vai dizer o seguinte: saída os nomes são iguais. Os
nomes são iguais, tá? Vou até copiar aqui, tá? Os nomes são iguais. Se isso for mentira, os nomes são o quê? Diferentes. Muito tranquilo, né, gente? Essa questão de nomes são diferentes, tá? Beleza? Vamos executar para ver se dá certo. Executando, digite dois nomes. Primeiro nome, Lucas. Segundo nome, Ângela. E aí ele vai dizer o seguinte: os nomes são diferentes. Vamos executar de novo. E eu vou colocar o primeiro nome vai ser Lucas. Segundo nome, Lucas também. E vai dizer o seguinte: os nomes são iguais. Certo? Tranquilo. Agora, pessoal, eu queria fazer um exercício com vocês usando uma pergunta dentro da pergunta, como é que se faz isso? Eu quero adicionar mais uma estrutura de condição dentro de uma estrutura de condição. Ou seja, se a gente usar esse exemplo aqui, vamos ter o seguinte: a gente pode perguntar se o nome é igual. Ele vai dizer o seguinte: os nomes são diferentes e os nomes são iguais, né? Então aqui só existem duas estruturas. No exercício do IMC, tá, que eu propus para vocês na aula passada, existe essa condição, né? Aqui as condições para que você possa dizer ao usuário quando ele está magro demais, né, precisando ganhar peso, quando ele está normal, quando ele está com sobrepeso e quando ele está com obesidade. Tá certo, gente? Então é o seguinte: como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar ter várias perguntas, né, várias condições para descobrir qual a situação aqui do nosso usuário. Então, com base nessa tabela, a gente vai criar o nosso algoritmo